Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cláudio. Nós estamos trabalhando com a disciplina História para os alunos do 9º ano. E hoje, no nosso encontro, nós vamos compartilhar com o tema Imperialismo na África. Gente, esse conceito, essa situação denominada imperialismo, ela aconteceu por causa de projetos ideológicos que ocorreram lá desde o século XVIII com a intenção de ocupar, dominar e explorar territórios de outras regiões. Vamos entender um pouquinho como que isso aconteceu. Bem, desde o início já havia a ideia de que aquela região deveria ser para uso dos povos europeus. Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, muitas das riquezas da África foram retiradas e levadas para a Europa e também para a região da América, das Américas, em especial da América do Norte, mas enfim. O que nós temos que observar é o seguinte: as riquezas, os recursos minerais, os recursos que haviam dentro do território africano eram explorados. O que nós precisamos entender hoje, como que eles conseguiram fazer isso, mesmo sabendo que não é correto retirar as riquezas de outros povos, mesmo sabendo que não é certo explorar os recursos alheios sem dar o devido retorno. Bom, vamos entender que houve uma construção para que tudo isso acontecesse. No século XIX, 1854, Charles Darwin, ele publicou um livro com o nome A Origem das Espécies. Nessa literatura, Darwin, ele explicava, baseado nas experiências biológicas, científicas que ele fez, explicava o seguinte: observando a natureza, é possível perceber que aqueles animais mais fortes, aqueles animais com maior habilidade, aqueles animais que possuem maior capacidade de se adaptar, eles conseguem perpetuar a sua espécie. E os animais mais fracos, os animais que não conseguem se adaptar muito bem ao ambiente, eles acabam sucumbindo, eles acabam morrendo antes de procriar, antes de continuar a sua espécie. Darwin observou isso na natureza e criou a teoria darwiniana, mostrando que, ao longo do tempo, existe uma evolução dos animais. Criou até um conceito de que o homem ele teria também uma sequência de evolução. Alguns teóricos começaram a pegar essas ideias de Darwin, falando sobre a evolução das espécies biológicas, e adaptaram essa informação para o conceito sociológico. Adaptaram essas ideias para a relação social. Nesse caso, então, o que aconteceu? Pegaram a teoria de Darwin e misturaram com as relações humanas, criando o darwinismo social. Nesse conceito de darwinismo social, as pessoas iriam perceber que um grupo de pessoas tem mais habilidades para falar, tem mais habilidades para se relacionar, são mais capazes, poderiam ser mais habilidosas para relacionar-se umas com as outras. Enquanto que haveriam outras pessoas que teriam mais dificuldade para falar, para se relacionar, para conversar com um ou outro. Então, a teoria do darwinismo social foi utilizada para os europeus. Eles diziam que seriam superiores, enquanto que os povos africanos seriam grupos inferiores. E por isso, os europeus tinham todo o direito de ocupar, dominar e explorar as riquezas que haviam naquele território. Isso começou a dar espaço para abusos. Essas ideias começaram a dar espaços para algumas explorações que vão muito além daquilo que a gente aceita, tolera. Porque os povos europeus começaram a explorar os povos africanos, explorando os seus minerais, explorando o seu solo, explorando também a sua força de trabalho.
Foi uma situação extremamente desagradável. Mas não para por aí. Na intenção de justificar, de ter uma legalização desse processo exploratório, foi criado um evento, foi feito um encontro chamado Conferência de Berlim. Ele ocorreu entre os anos de 1884 e 1885. Nessa Conferência de Berlim, a principal estratégia que eles desenvolveram foi realizar a partilha, a divisão do território africano. Eu chamo a atenção de vocês para alguns desses povos, para algumas desses países que realizaram essa exploração. Vamos destacar França, Inglaterra, Holanda, Itália, Espanha, Alemanha, Bélgica e Portugal. Esses grupos se reuniram lá na Conferência de Berlim e aí eles estavam discutindo como poderia ser realizada essa exploração. Então eles chegaram a um acordo entre eles. Vamos dividir o território africano. Quem vai ter o direito, quem vai ter a posse para poder explorar os povos africanos, as regiões africanas. Só que essa divisão ela acabou provocando um conflito, um problema muito grande. Era a questão étnica. Durante essa divisão, não houve respeito em relação aos povos que já moravam naquela área, em relação aos povos que já habitavam a região da África. Por exemplo, nas divisões que ocorreram, eles não respeitaram tribos irmãs, tribos próximas, tribos iguais, povos do mesmo grupo social. Houve uma divisão política excluindo grupos da mesma região. Ou até mesmo outra coisa mais grave aconteceu. Dentro de uma divisão geopolítica que foi criada pelos povos europeus, acabaram colocando dentro de um mesmo território, sendo obrigados a conviver com uma mesma liderança, grupos rivais, grupos que eram contrários uns aos outros. Isso acabou gerando um problema terrível, porque foi concentrado dentro de uma mesma região povos que eram contrários uns aos outros, povos que viviam constantemente realizando disputas territoriais por causa de motivos territoriais, por motivos religiosos, por motivos de disputas econômicas e comerciais dentro da África. E esse conflito ele foi fomentado, ele acabou sendo estimulado pela divisão sem um controle local imposto pela Europa. O que nós precisamos agora começar a entender é como que isso foi chegando ao final, como que isso foi se encerrando. Ao longo do tempo, os povos africanos perceberam que durante a Primeira Guerra Mundial, a influência europeia na África foi reduzindo. Lembrando que durante as guerras, os soldados eles são chamados para proteger a sua pátria. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, muitos soldados que habitavam a região da Europa foram chamados para proteger o seu território. E aqueles soldados que estavam morando lá na África, soldados europeus, também foram chamados, convocados para poder realizar a proteção do território europeu. Já um dos pontos em destaque que os africanos perceberam, olha, nós já somos explorados, mas agora eles não estão com tanta segurança assim. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa estava completamente arrasada financeiramente, militarmente, psicologicamente, os povos europeus começaram a realizar com mais intensidade o processo de descolonização, o processo de impulsionar a sua liberdade. A partir desse momento, depois que termina a Segunda Guerra Mundial, inicia-se aquela ideia de conflito ideológico, a chamada Guerra Fria. E vocês sabem que durante a Guerra Fria, já falamos sobre isso em encontros anteriores, haviam dois grandes grupos, dois grandes polos. O polo econômico capitalista lutando contra o polo econômico socialista.
Essas duas ideologias estavam buscando aliados, estavam buscando países que aderissem a esse sistema econômico também. A África, que até o momento ela vinha sendo explorado pela Europa, agora era um território em que os europeus não conseguiam mais tanto investimento, estavam precisando nesse momento era retirar recursos para poder recuperar a economia europeia, e aí a África tornava-se agora um cenário onde tanto a ideologia capitalista quanto a ideologia socialista estava tentando ocupar espaços, conquistar adeptos. A Organização das Nações Unidas, que foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial, ela veio a trazer também projetos, ideias sobre como que as nações do mundo todo deveriam ser autônomas, livres, independentes e suficientes economicamente. Mas como falar de autonomia, suficiência econômica, independência em um país que é colônia de outro, em um país que é administrado por outro? Surgem, a partir desse momento, na ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, vários grupos ideológicos e políticos buscando a liberdade e a independência de cada região da África. O processo de descolonização nós vamos compartilhar no nosso próximo encontro. Quais foram algumas dessas etapas? E nós vamos conhecer algumas das revoltas, algumas das manifestações que surgiram nesse processo de descolonização. Eu peço a vocês que peguem o material. Nós já estamos passando por um período agora de festividades, vocês estão recomeçando as atividades no ano, mas não se preocupem, nós ainda temos muita coisa legal para falar. Pessoal, estudem, pesquisem na internet, busque no seu livro, entre em contato com os seus professores, converse, faça debates, ok? Eu tenho certeza que nós ainda vamos poder discutir muito vários assuntos legais. No mais, deixo meu grande abraço para vocês, até a próxima!